Uma sociedade de pessoas democráticas que apresentam argumentos. E se eu estou aqui hoje, é porque vocês, vereadores, me aceitaram como porta-voz da educação. Quero dizer que eu não tenho medo de lutar, porque eu vivo numa sociedade democrática que me dá amparo legal. Peço gentilmente que também não vejam meus colegas que estão ali sentados, educadores de Gravatá, como opositores, porque quem cala opositores é quem tem medo da verdade. E o medo é o único argumento para a opressão. Muitas vezes, nós que lutamos, que defendemos aquilo que pensamos, sofremos muitas injustiças. E nós, educadores, somos aqueles que assumimos o compromisso de lutar contra injustiças, de lutar pela dignidade, de lutar pelo direito de cada um, de cada criança e de cada pessoa aqui em Igarapava. E lutar para que cada um defenda seus próprios pensamentos. Acreditamos, nós igarapavenses, professores que fazem a educação pública municipal de Igarapava, que não é fácil promover mudanças. Não é fácil promover mudanças sem passar pela divergência. A educação municipal tem mudanças que precisam ser feitas. Mas tudo que precisa ser feito, pedimos que sejam respeitados. Nos respeite em tudo. Porque isso é o princípio da legalidade. O respeito ao pensamento diferente. Fazer as coisas dentro daquilo que é legal. Aperfeiçoando assim a convivência com os educadores, a tolerância nas relações. Porque é todos nós juntos que fazemos a educação de Igarapava e que lutamos pela qualidade dela. Bom, só para dar uma resumida, a gente não está aqui para defender nenhum partido político, a gente está aqui como profissional. E como profissionais e servidores municipais de Igarapava, e eu hoje como presidente do acompanhamento e controle social do Fundeb, que é um trabalho instituído pela Lei 11.494, de 20 de julho de 2007, que garante o princípio participativo da sociedade civil nas políticas públicas e controle social do CAPES, quero ressaltar que é importante que nós temos, que é importante, apesar disso, que nós temos a lei federal e o município hoje tem a função de organizar essas leis e estruturar essas leis, porque nós temos leis federais que nos amparam. A principal função do Conselho do Fundeb hoje é acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo do município de Igarapava. Não é uma tarefa fácil. O Fundeb em Igarapava tem regimento, tem plano de ação e tudo isso, todas essas competências estão especificadas nesse órgão, que é um órgão de controle e tem atribuições específicas. Quando eu digo que não é uma tarefa fácil, eu quero dizer que eu perco noites de sono, eu me eximo da minha vida como esposa e como mãe por amor à educação pública municipal. A principal ferramenta hoje do presidente do CAPES é o CIOP. Ela é disponibilizada pelo município, que divulga os investimentos financeiros para validação. E após a divulgação, a diretora do departamento municipal, que está aqui hoje, Juliana, quero agradecer a presença dela, ela valida os dados e esses dados são chegados por meio de demonstrativo até mim. E quando esses dados chegam, é aí que começa o meu trabalho, de fiscalizar. Porque não é aprovar e desaprovar. Eu preciso ser fiel
naquilo que eu sei que é justo. Porque eu tenho um Deus que eu dou satisfação todos os dias. E eu peço a Ele que me guia pelas veredas da justiça. Todos os dias na hora que eu acordo. Então não é questão de aprovar. É questão de fazer aquilo que é certo e que é direito. Quando eu assumi a gestão do Fundeb de Igarapava, minha meta principal era aperfeiçoar a 100% o trabalho de atuação do CACS e divulgar o trabalho dele. O Conselho do Fundeb de Igarapava hoje, somente na minha gestão, emitiu 36 ofícios, 9 requerimentos, 6 pareceres. Recebeu várias denúncias de escolas para fiscalização. Realizou visitas em locos, concretizou um plano de ação agora em 2022, visitamos as escolas, recebemos relatórios de diretores e todas as minhas dúvidas, eu tenho apoio do Tribunal de Contas, que tira minhas dúvidas, tenho apoio do departamento, que também me auxilia. Acompanhar tudo isso, as prestações, o transporte, as obras, são metas do Conselho. E também acompanhar a aprovação do plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério. Quando eu digo plano de carreira, a gente precisa saber que esse plano é um papel que ele precisa ser cumprido. É uma obrigação. A gente precisa pensar que a Constituição Federal e a LDB, ela traz que o ensino deve ser ministrado com base nos seguintes princípios: valorização dos profissionais da educação, garantidos na forma da lei, plano de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público. Isso está no artigo 206 da Constituição Federal. E também na nossa Carta Magna, a nossa Carta Maior Educacional, Lei 93, 94 e 96. No artigo 67, os sistemas de ensino poderão fazer a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhe nos termos os estatutos e os planos de carreira do magistério. Ou seja, o município, ele não está sendo bonzinho quando ele faz um estatuto, quando ele atualiza o plano de carreira. Ele está cumprindo uma lei federal. Ele está cumprindo uma determinação legal. E hoje aqui, em Igarapava, temos a necessidade, sim, de fazer a revitalização desse plano. Nós temos cargos que estão fora do plano de carreira, como é o caso das ACDs. Nós temos uma lei que foi mudada no dia 27 de dezembro, que reconheceu outros profissionais da educação que precisa ter direito ao prêmio de valorização, que precisa progredir e que não está nesse estatuto. E isso é muito injusto quando a gente se pensa dessa maneira. Que temos uma lei federal que estava no dia 27 de dezembro, foi aprovada e até hoje nada saiu do papel em benefício desse pessoal. Eles recebem R$ 1.200 por mês. Eles têm direito também de evoluir. Quando eu me posiciono sobre o acompanhamento da aprovação do plano de carreira e remuneração, por se tratar de um conselho de órgão de controle. O Fundeb é um órgão de controle. Eu quero frisar aqui um raciocínio lógico. Eu acho que todo mundo lembra de mim aqui em 2021, né? Falando que teve sobra, que precisava fazer o rateio. Só que a gente tem uma lei municipal, a Lei 049 de 2016, que é o nosso estatuto vigente, que nos dá amparo legal.
Todo mundo sabe o que é um estatuto, a gente precisa cumprir ele à risca. Esses dias, né, Juliana, eu mandei para a educação, protocolei, pedindo meu certificado, né, apresentei uma declaração. Eu concluí o meu mestrado em educação, só que ainda não saiu o certificado, e eu realmente não tinha me passado despercebido no estatuto que falava a palavra certificado. Apresentei uma declaração, ou seja, o município está cumprindo o estatuto à risca. Então ele precisa cumprir não só aquilo que beneficia ele precisa cumprir também aquilo que é direito do funcionário público. No ano que eu vim aqui, né, pedindo que fizesse o prêmio de valorização previsto no artigo 100, o saldo era R$ 3.672.775,16. Quero que vocês façam comigo um raciocínio. Desse valor, no final do ano, pagou os funcionários, pagou o 13º, fez o rateio e teve uma sobra ainda. Todo mundo aqui sabe o valor da sobra, porque eu fiz questão de divulgar. Deixando uma sobra ainda no valor de R$ 1.630.482,41. Esse dinheiro tinha que ter sido gasto até o primeiro quadrimestre. Bom, agora a gente vai esquecer desse dinheiro, né? Teve essa sobra. Passou, então, os recursos a chegar no exercício de 2022. No primeiro bimestre, por meio, todos esses dados que eu estou falando, eu tenho acesso por meio do CIOP. No primeiro bimestre, a gente recebeu R$ 3.683.514,12. Bom, pensei, não atingiu o percentual mínimo de 70%, que é a obrigatoriedade do Fundeb. Bom, tem lá aquela sobra, chegou mais, não atingiu. A gente fez ofício, solicitou que fosse revestido esse dinheiro aos profissionais, né? Não fez. Chegou então o segundo bimestre. No segundo bimestre, o dinheiro cumulativo recebido pela Receita foi de R$ 7.753.090,99. Bom, ainda tem aquela sobra ainda, né? Também no segundo bimestre não atingiu o percentual mínimo. Gastou 50,84%. A gente está vendo claro que existe um problema de gestão. Não tá? Bom, dos 30 também não se gastou aquilo que deveria. Como mencionado, né, anteriormente, o município tem autonomia para gerir e gerenciar seus recursos. Isso está presente no artigo 29 da Constituição Federal. O município precisa legislar sobre assuntos de interesse local. Deve estruturar as leis, né? Nós temos leis federal, o município está aqui para estruturar as leis. E é por isso que esse pessoal está aqui hoje. Para cobrar o que vai ser da educação daqui para frente. Cadê nosso plano? Nós vamos esperar até quando? Porque esse ano nós não tivemos reajuste. Nós não tivemos aumento de salário, desculpa. Nós tivemos reajuste da inflação. Isso não pode contar como aumento de salário. Hoje nós temos o estatuto. O estatuto vigente, a gente viu que ele está sendo seguido à risca. Quando é pra gente. Esse estatuto a gente conhece, né, como a Lei 049, que regulamenta o conjunto de regras, que organiza as leis jurídicas, que sempre está aparecendo quando responde para a gente alguma coisa. E lá nesse estatuto tem plano de cargos e salários, né? Ele é um plano, ou seja, ele tem valor legal. Ele foi registrado, ele é uma lei municipal. Bom,
Então, mudou o reconhecimento, quem são os profissionais da educação, temos cargo novo, temos mudança que precisa ser atualizada. E a verba do Fundeb aumentou, e não aumentou pouco não, aumentou bastante. E vai aumentar mais ainda no ano que vem. Tivemos no dia 27/12, de 2021, todo mundo lembra aquela coisa assim de última hora que aconteceu, quando muito se falava do rateio. E esqueceram, quem que eram os profissionais da educação. E aí, ajustou quem eram esses profissionais. A parte operacional da escola. Tivemos, então, a criação do cargo, como eu já disse, que é as ACDs. Todas essas pessoas não estão no plano. Temos a questão do enquadramento dos diretores da educação infantil, que precisa ser adequado. Temos que regularizar as progressões por via não acadêmica, pois o atual plano consta lá do censo, escrito censo, com a mesma ponderação. Gente, a gente sabe o tanto que é difícil fazer um mestrado, fazer um doutorado. Ele não é igual ao Lato Senso, e está na mesma ponderação. E Igarapava é o que eu conheço, é o único lugar que ainda está assim. E um agravante ainda que urge, é a questão da via não acadêmica. No final do ano passado, a gente mandou tudo lá, tudo que está chegando no jurídico está parando. Não sai dali. A Flávia, ela debruçou sobre isso. Ela fez um trabalho maravilhoso, mandou tudo direitinho, juntamente com a comissão. Nós diretores avaliamos os profissionais, fizemos todos os trâmites que precisavam. E até hoje, alguém aqui recebeu a via não acadêmica, gente? Isso aí foi aprovado em 2016. Então, quando a gente está insatisfeito, precisa saber o que está acontecendo na educação. A implementação, até essa implementação em 2016, ninguém nunca conseguiu progredir pela via não acadêmica. Lá na cidade de Buritizal, isso acontece. E é ano N. Aqui a gente poderia ter essa via não acadêmica, pelo menos no quinquênio, já que é tão difícil fazer, No ano passado, foi criada essa comissão, tudo fez direitinho, e a gente não recebeu, Não tivemos esse aumento de salário, e pergunta-se por que nós estamos insatisfeitos. Não mudou a tabela de vencimento, tudo isso aí acontecendo a nível federal, e a gente aqui. No que diz respeito ao prêmio de valorização, agora eu quero deixar claro. O estatuto, lá ele prevê o seguinte: o prêmio de valorização será de 25% do valor da hora-aula, multiplicado efetivamente pelas horas trabalhadas em cada semestre. Quem lembra eu no final do ano passado, no final do semestre passado? Então está escrito no estatuto. É direito nosso. Quando é para a gente, vai cumprir. Mas quando é em favor da gente, não. Bom, essa redistribuição, ela deve ser feita no final de cada semestre, tendo como computo, está escrito na lei, eu estou com ela ali, o critério semestral. Por que tem que cumprir uma lei municipal? Porque tem saldo no Fundeb, tem estatuto vigente. E esse critério, ele precisa ser repensado no próximo estatuto. Porque teve sobra o ano passado e impediu da gente receber todo esse rateio por conta do que o estatuto fala. Então, só 25% da hora trabalhada. Por isso que teve saldo que passou para o exercício seguinte. Por conta do estatuto que tem um limite. O que nós pedimos, nós professores, nós educadores?
que respeitem os nossos direitos, que cumpram o estatuto vigente. E não é conflito de interesse, como eu recebi esse ofício. Eu fiquei envergonhada quando isso chegou na minha mão. Quando eu cobrei que fizesse um estatuto, né, a revitalização do estatuto, e chegou falando que o membro do CAPES, por ser professores e fazer parte da educação, estava com conflito de interesse. Eu tenho um abaixo assinado dos professores, quase 100 assinaturas, que não é conflito de interesse. Então, meus nobres vereadores que representam, né, o Legislativo de Garopaba, é preciso fazer essa reestruturação do plano o mais rápido possível, para sanar a injustiça que está acontecendo com profissionais da educação em Garopaba e compreender que uma lei, ela foi feita e precisa ser cumprida. E nós queremos o prêmio de valorização agora no final desse semestre. O prêmio de valorização ele é feito da parcela dos 70. E a parcela dos 70 a gente viu que tem sobra. E nada impede que passe dos 70, tá? Nada impede. E na mesma lei tem critérios a ser seguidos. O FNDE, ele deixa claro que para se fazer um abono, precisa ter uma lei municipal com critérios para ser seguido. Não é fazer nas coxas, não. Então, respeite a lei municipal, respeite o nosso estatuto e faça agora no final do semestre. Porque precisa ter esse instrumento legal que preveja as regras de concessão, que garante transparência e legalidade no procedimento. E o que é legal agora é seguir esse estatuto. O Conselho solicitou desde o início do ano letivo o novo plano de cargos e salário, já com o intuito de evitar esse desgaste aqui no final do semestre. Mas o procurador do município respondeu que tal procedimento é privativo do poder público municipal e que tal projeto de lei, a revitalização, é desimportante. É desimportante para a fiscalização do Fundeb. E também, né, para aprovar, para fazer a prestação de contas, isso não importa. E completa ainda dizendo que recai sobre os membros do Conselho esse conflito de interesses. Então, gente, a gente tem, né, o abaixo-assinado, foi protocolado na Câmara. E eu pergunto, né, como já perguntei, vocês viram, não é conflito de interesses, porque senão ninguém estaria aqui depois do dia inteiro de serviço, e até PC, nós trabalhamos até 7 horas da noite, muitos de nós aqui. Sem tomar banho, tem gente aqui. O Conselho do Fundeb, ele é um órgão de controle, só para frisar. Ele acompanha a remuneração e, em resposta ao abaixo-assinado, foi informado, a gente leu ali, que não há projeto de lei definido. Só que todos que estão aqui sabem que foi feito várias reuniões no departamento municipal com o intuito de criar esse novo estatuto, de atender os anseios de todo mundo. Só que até hoje não contratou uma firma, isso não saiu do papel. E isso é lei e precisa ser cumprido. Isso é muito triste. Cobramos agora a representatividade dos vereadores em favor da educação. E a gente quer saber quem está com a gente. Pedimos que se cumpra o estatuto vigente. Quando você faz essa pergunta, eu acredito que todos, porque senão você não estava tendo essa oportunidade, viu? Não, é por isso que ela está perguntando para você. Senão eu estaria aqui. Muito obrigada. E é isso que eu estava ouvindo. Então, a gente,
como eu já falei, tem justiça, tem profissionais que precisam fazer parte desse estatuto, todo mundo perdeu tempo, estudou, então a gente precisa desse plano. Tudo bem, não fez o plano, mas que faça o prêmio de valorização previsto agora no final do semestre, porque nós não tivemos aumentar. Nós estamos fartos de respostas vazias e de sermos ignorados e só cobrados. Pedimos respeito aos profissionais que educam os filhos de Igarapava. Nós somos efetivos e somos parte da casa. E nós vamos lutar pela melhoria dela. Afinal, somos aqueles que ficam quando a gestão passa. E finalmente. Arrasou! Eu finalizo aqui com um trecho da música de Manuel Miranda. Eu sou da educação infantil, então eu assisto filme infantil. O filme Encanto. Ele retrata toda a minha história como presidente do Fundeb. Porque eu acredito que esse conselho ele nunca mais será o mesmo. Podemos, diz o seguinte, um trecho da música. Podemos ainda não termos alcançado a glória, mas tive o prazer de participar da luta. E amanhã haverá mais de nós. Amanhã haverá outra Débora aqui.